Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa sessão extraordinária de número 51/2022, que está sendo realizada hoje, 15 de dezembro de 2022, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada de forma online. Temos duas matérias para apreciarmos nessa nossa sessão extraordinária, sendo a primeira a análise do processo de número 0013483900/22-4, que trata de reajuste e homologação das tabelas tarifárias da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Alexandre Alves Porce. Passo, então, a palavra imediatamente para o conselheiro Paulo Roberto Petersen para que apresente o seu relatório. Boa tarde a todos. No relatório, trata o presente expediente sobre o reajuste das tabelas tarifárias da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás. Em 3 de dezembro de 2022, em atendimento ao disposto da resolução decisória número 664/2022, de 30 de novembro de 2022, a concessionária protocola na AGERGS o ofício número Sulgás número 2022-292, onde encaminha a nota técnica 5/2022, que dispõe sobre as novas margens de distribuição da Sulgás e parcela de retroatividade, para conferência e homologação por essa agência. Cabe referir que a citada resolução tratou da revisão tarifária da companhia no processo SEI número 00055-39.00/22-6, definindo a margem bruta para o serviço de distribuição de gás canalizado. O ofício da Sulgás encaminha também a nota técnica número 006/2022, trazendo as seguintes considerações. Abre aspas. Considerando que o presente processo tarifário se estende desde janeiro de 2022 e que o aumento do atraso temporal deste processo redundaria em majoração da parcela de retroatividade, ressaltamos a importância da aprovação célere do novo quadro de margem e observância ao disposto na cláusula 14.3 do contrato de concessão da Sulgás. Além disso, considerando o que dispõe no anexo 1º do contrato de concessão, encaminhamos a nota técnica número 006/2022, que trata sobre o realinhamento dos preços de venda nas tarifas. A referida nota técnica trata ainda sobre a devolução do saldo da conta gráfica aos usuários da Sulgás ao longo do ano de 2023. Ressaltamos que a aplicação conjugada dessas atualizações tarifárias atenuará o efeito das tarifas da Sulgás, em especial para os setores mais sensíveis, como o industrial, que terá suas tarifas finais, em média, reduzida em 3,4%, e veicular, que terá suas tarifas finais reduzidas em R$ 0,307 por metro cúbico. Fecha aspas. A diretoria de tarifa da AGERGS, ao analisar a documentação recebida no processo SEI número 00055-39.00/22-6, recomenda a abertura do presente expediente para homologação das novas tabelas tarifárias, tratando de forma conjunta da revisão tarifária que aborda a margem bruta, já definida, da defasagem temporal e do reajuste do preço da molécula. Na informação número 147/2022 informa que foram apresentadas pela concessionária tabelas tarifárias em cada uma das notas técnicas, número 005/2022 e número 006/2022, sendo que a primeira contém somente a atualização da margem bruta e a última contempla tanto a margem bruta como o preço de venda. A análise da diretoria avança sobre o conteúdo integral apresentado, que resultará na tabela tarifária consolidada. Quanto à nota técnica número 2022.005, revisão, apresenta que, abre aspas, a resolução decisória 664/2022 define a margem bruta de R$ 0,3756 metros cúbicos para o serviço de distribuição de gás canalizado prestado pela Sulgás, determinando o envio das tabelas tarifárias para homologação, contemplando na apresentação dos cálculos
as eventuais diferenças da retroatividade de abril a novembro de 2022, com diluição ao longo de 2023, considerando os valores realizados e os diferentes segmentos dos consumidores. Para se atingir ao determinado, a Sulgás apresentou as margens médias propostas para cada segmento do consumo, considerando o volume previsto para 2022 de 860.914.744 metros cúbicos. Assim, com a margem regulatória estabelecida de R$ 323.359.615. Destacamos que o valor aprovado de volume pela Agergs foi de 860.015.109 metros cúbicos, ocorrendo uma insignificante diferença pelo apresentado pela concessionária em seus cálculos. O reposicionamento não ocorreu linearmente entre as categorias, fato que a concessionária justificou pela busca da preservação da capacidade de pagamento de cada segmento, além do valor energético a substituir. Destaca-se aqui a inclusão do segmento refinaria, no valor de R$ 0,0681, categoria que está sendo tratada pela Agergs em expediente próprio, número 001073.39.00/22-1, especialmente quanto à exigência de uma metodologia específica precedida de consulta pública. Entretanto, no ponto de vista essencial econômico, propomos sua utilização em medida excepcionalíssima, considerando a repercussão positiva aos usuários face à redução do preço médio da molécula neste momento, e até que a questão seja devidamente regulada pela agência. O cálculo da defasagem temporal refere ao período de abril a novembro de 2022. A Sulgás apresentou o valor de R$ 42.018.911, já devidamente atualizado pela Selic. Conclui-se pela segurança razoável dos valores apresentados pela concessionária neste componente da tarifa. Fecha aspas. Quanto à nota técnica 2022.006, reajuste do preço de venda, custo do gás, abre aspas. A nota técnica 2022-006 da Sulgás apresenta e encaminha a proposição de homologação de reajuste que tem por objetivo trazer informações acerca dos custos incorridos e projetados pela distribuidora na aquisição do gás, não guardando relação com a margem bruta aprovada no processo de revisão tarifária já apresentada no item 1 acima. A formação do preço de venda se divide pelo preço da molécula e outra de transporte. A parcela da molécula está precificada em reais, com reajuste trimestral acompanhando a contratação do Brent e o câmbio. Ao passo que o transporte tem seu valor referencial fixado em reais, com reajuste associado ao Índice Geral de Preço, IGPM. Atualmente, o custo do gás em transporte estabelecido pela Resolução Decisória número 644/2022 é de R$ 3,3377, composto por custo médio unitário de R$ 3,2658, acrescido da parcela de recuperação da conta gráfica de R$ 0,0719. A concessionária apresenta a variação entre os custos incorridos na parcela do preço de venda em relação às tabelas vigentes, resultando em R$ 28.270.266 em valores repassados até novembro de 2022. A conta gráfica, em novembro de 2022, apresenta um montante a devolver de R$ 13.908.519, resultante da soma das parcelas apuradas mensalmente do custo do gás e repasse da conta gráfica corrigido pela Selic. O saldo a recuperar de R$ 13.908.519, distribuídos pelo volume de 556.729.537 metros cúbicos, projetados pela Sulgás para o período de dezembro de 22 a dezembro de 23, resulta em uma parcela a ser reduzida nas tarifas de R$ 0,0250 por metro cúbico.
A concessionária considerou para o cálculo do novo preço de venda os custos já incorridos e as previsões para o primeiro quadrimestre de 2023, alegando incertezas acerca dos custos do suprimento e transporte de gás para 2023, em razão do início da vigência do novo contrato de transporte firmado com a TBG, relativo à capacidade de saída no Gasbol. Por fim, apresenta as seguintes conclusões. 1. A homologação das tabelas tarifárias da Sulgás foi aplicada de forma conjunta, considerando os efeitos da revisão da margem bruta de R$ 0,3756 por metros cúbicos, assim como da precificação do custo de gás em R$ 2,9818 por metros cúbicos, composta pela parcela da conta gráfica de menos R$ 0,250 por metros cúbicos, acrescida da parcela do preço de venda de R$ 3,0068 por metros cúbicos. Conclui pela segurança razoável dos valores apresentados pela concessionária nesses componentes da tarifa e recomenda a homologação das tabelas tarifárias em anexo, que reflete a margem bruta acrescida da defasagem temporal e o preço de venda. A Diretoria-Geral, em 8 de dezembro de 2022, mediante o encaminhamento números 1795/2022-DG, envia o processo ao Conselho Superior. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Nós não temos nenhum inscrito previsto, logo devolvo a palavra para que o conselheiro, então, emita o seu voto. A justificativa. Seu voto. Item 2 da fundamentação. De acordo com o disposto na Lei nº 10.931/97, compete à AGERGS fixar, reajustar, revisar, homologar ou encaminhar ao ente delegante tarifas, seus valores e estruturas. As atualizações tarifárias, sejam reajustes ou revisões, constituem instrumento regulatório fundamentais para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços delegados, ocorrendo ora mediante a reposição dos efeitos inflacionários, ora com uma revisão completa das receitas e despesas decorrentes da operação dos serviços prestados. O contrato de concessão vigente para exploração dos serviços de distribuição de gás foi firmado em 19 de abril de 1994 entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, com vigência por 50 anos. Com a edição da Lei nº 15.648, de 1º de junho de 2021, estabeleceu-se de maneira clara o papel da regulação do serviço de gás canalizado, destacando que, abre aspas, artigo 6º, o Estado exercerá as atividades de regulação do serviço de gás canalizado nos termos do disposto na Constituição Federal e na Lei nº 10.931, de 9 de janeiro de 1997. Parágrafo 1º. Quanto aos serviços delegados ou outorgados, tanto a iniciativa privada quanto a empresa pública e sociedade de economia mista, a competência definida no caput desse artigo será exercida por meio da AGERGS, de acordo com a legislação em vigor. Parágrafo 2º. A regulação dos serviços de distribuição de gás natural pela AGERGS se aplica, inclusive, à concessão atualmente vigente. Fecha aspas. Trata-se, nesse expediente, do 4º processo de homologação de reajuste tarifário da Sulgás nesta agência. Conforme relatado, a revisão tarifária tratada no processo número 000055-39.00/22-6, resultou na decisão deste Conselho, expressa na resolução decisória número 664/2022, de 30 de novembro de 2022, definindo a margem bruta de R$ 0,3756 por metros cúbicos para o serviço de distribuição de gás canalizado da Sulgás. Entretanto, não foram homologadas as respectivas tabelas tarifárias, visto que naquele processo foram trazidos novos elementos a serem considerados previamente à homologação. Tendo em vista que o realinhamento do preço de venda, agora apresentado, considera a devolução do saldo da conta gráfica aos usuários e atenuará os efeitos das tarifas decorrentes da revisão tarifária efetuadas, entendemos importante e prudente a deliberação célere e conjunta proposta pela concessionária e pela Diretoria de Tarifas da AGERGS do presente expediente. Assim sendo, reporto-me a informação número 147,
2022-DT e voto por 1. Homologar o reajuste do valor do preço do gás nas tarifas da Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, definido em R$ 2,9818 por metros cúbicos. 2. Homologar as tabelas tarifárias em anexo apresentadas pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, Sulgás, considerando o presente reajuste e a decisão da resolução decisória número 664/2022, relativo à revisão da margem bruta das tarifas. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Muito obrigado, conselheiro Petersen. Passo agora, então, a palavra para o conselheiro Alexandre Alves Porce, conselheiro revisor do presente processo. Item 4 da revisão. Em conformidade com o regimento interno da GERGES, revisei o relatório e confirmo a sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Muito obrigado. Passando já, então, para as discussões, pergunto ao conselheiro Petersen se tem alguma consideração a fazer. Presidente, deve ser o conselheiro Algir. Perdão, conselheiro Algir. Não tenho, presidente. Estou acompanhando. Conselheiro Algir. Não tenho nenhuma consideração a fazer. Muito obrigado. Também não tenho considerações, então devolvo para o conselheiro Petersen, agora sim o conselheiro relator. Senhor presidente, mantenho o voto. Obrigado. Conselheiro Alexandre. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Algir Lorenzon. Estou acompanhando o relator, presidente. Muito obrigado. Também acompanho o voto do conselheiro relator, Paulo Roberto Petersen. Portanto, está aprovado por unanimidade a análise do processo de número 0013483900/22-4. Dando continuidade à nossa reunião, vamos para o segundo tópico, que na realidade é a continuação da análise do processo de número 0003273900/22-0, que trata de pedido de reconsideração à primeira revisão ordinária da tarifa da rodovia RSC 287, concessionária Rota de Santa Maria, S.A. O conselheiro relator é o conselheiro Algir Lorenzon, que já havia iniciado, então, nós como é continuidade, e eu acho importante, então, deixar claro, até para que conste em ata, de forma absolutamente inequívoca, o fato de que nós já estávamos analisando a matéria, como fomos informados de que tinham alguns memoriais que a empresa havia enviado e que não estavam sendo considerados na análise que estamos fazendo. Então, nós suspendemos aquela votação, aquela análise, para que todos os conselheiros pudessem se apropriar das informações, né? Então, na realidade, a análise teve início na sessão ordinária de número 50/2022, ocasião em que, após a leitura do relatório e da manifestação das partes, a matéria foi suspensa na fase de discussões para maiores esclarecimentos, tendo sido anunciada sua continuidade na presente sessão. A ordem dos trabalhos, então, deverá prosseguir a partir da fase em que foi suspensa. Então, eu vou, até em função, para que se possa, então, promover a discussão, devolvo a palavra, ou passo a palavra para o conselheiro Algir Lorenzon, para que ele, então, agora já diante da apropriação das informações contidas nos memoriais, para que ele possa, então, apresentar o seu voto. Obrigado, presidente. E, como Vossa Excelência disse, nós estávamos já praticamente com o exame desse processo concluído. Eu já tinha feito, inclusive, a leitura da fundamentação e estava encaminhando já o voto, que já tinha sido encaminhado quando surgiu aquela questão de ordem relacionada com
o envio e o recebimento ou não dos memoriais. Completados esses exames todos agora, com o exame inclusive dos memoriais apresentados, eu faço referência específica agora à existência desses memoriais, por aqueles percalços naquele momento, em função da dificuldade no envio, da data que foi enviado no sábado, enfim, tudo isso esclarecido, eu agora faço referência, inclusive, ao conteúdo destes memoriais. E mantenho, senhor presidente, integralmente a leitura que tinha feito de todo o relatório, inclusive com a fundamentação, e pelas palavras de Vossa Excelência, muito bem esclarecendo toda a situação deste processo, se vê agora comprovado que houve o cumprimento pleno de todo o rito processual em relação a esta matéria. E por isso me cabe, neste momento, então, concluindo o trabalho, votar. Eu faço, senhor presidente, votando por dar parcial provimento ao pedido de reconsideração da concessionária Rota de Santa Maria S.A., aprovando a metodologia e os cálculos apresentados na informação número 127/2022 da Diretoria de Tarifas, definindo a tarifa técnica em R$ 4,1219 e mantendo o quadro tarifário vigente conforme aprovado na resolução decisória número 660/2022. Faço também ainda, senhor presidente, para que se esclareça que na fundamentação ocorre o esclarecimento completo da situação existente em função de que essa diferença que haveria de 0,0219 não incluída na tarifa, que, como está colocado no relatório, deverá ser objeto de compensação tarifária no próximo estudo revisional. Assim estou votando, então, senhor presidente. Muito bem. Muito obrigado, conselheiro Lorenzon. E eu já gostaria, inclusive, antes de passar para a discussão, cumprimentá-lo e cumprimentar a casa como um todo pela análise empreendida. Nós estamos diante de questões bastante complexas, né? E estamos cumprindo todos os ritos da forma mais justa e adequada possível, né? Então, cumprimentá-lo, conselheiro Algir, pela qualidade do voto e cumprimentar a casa também por todo as informações prestadas, a todos os subsídios que vêm das diretorias técnicas, que nos dão um conforto sempre muito grande para que nós, conselheiros, possamos exercer a nossa função a pleno. Eu abro, então, agora os debates para os conselheiros. Pergunto se tem considerações a fazer. Senhores conselheiros, conselheiro Petersen. Nenhuma consideração, senhor presidente. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Também nenhuma observação, presidente. Ok. Eu gostaria só de fazer um breve comentário que não é exatamente sobre a questão que nós estamos analisando, mas que também, de forma indireta, passa pela questão. Por que os estados contemporâneos fazem concessão? Eu acho que é uma questão de fundo extremamente relevante. Eu prometo que vou ser bastante breve aqui, até para não conturbar muito, mas eu acho que é muito importante esse registro. É por uma razão muito simples. Nós antes tínhamos uma situação em que nós tínhamos o poder concedente, o ente regulador e o ente operador, a empresa, verticalizados. Todos eram o mesmo personagem, todos eram o mesmo ator, era o governo. Com esta reforma que a gente vem observando no Brasil e em boa parte do mundo civilizado, a maior parte dele, né, o que se está fazendo? Nós estamos dividindo, então, o poder concedente, que é aquele que é o guardião dos ativos públicos, é o governo. Então, ele é o poder concedente. O ente regulador se criou esta figura, que é a figura das agências reguladoras, cuja principal característica é a independência. Ela não é subordinada ao poder executivo e ela é simplesmente independente para que possa, de forma independente,
exercer o seu papel de preservação do contrato. E ela atua em nome da sociedade como um árbitro, num triângulo, inclusive, que é o triângulo referencial nas discussões de regulação, em que tem o concessionário num vértice, os usuários no outro vértice e o próprio governo. E a agência é algo que está no centro deste triângulo, preservando o equilíbrio entre estas partes e preservando o que o contrato materializou, que era a intenção do ente público, no caso do poder concedente, em relação a como deveria ser gerido um determinado ativo. Isto vale para todas as concessões. Tá? E o Estado do Rio Grande do Sul, eu diria que ele é um dos estados que está mais avançados hoje, dentre todos os estados da federação, e inclusive em relação à estrutura do governo federal, porque nós temos uma agência que exerce de forma independente o seu papel. Eu insisto, independente em relação à concessionária, independente em relação aos usuários e independente em relação ao governo. É exatamente isso que nós estamos fazendo agora. E quando o Estado brasileiro e os estados da União optam por este modelo, eles buscam no setor privado duas coisas fundamentalmente. Isso é uma visão de engenheiro falando sobre este assunto. A capacidade que o setor privado tem de montar project finance, em que ele vai misturar o equity, que é o seu capital próprio, com recursos advindos de débitos ou de créditos, enfim, que é buscar recursos no mercado. Esta é a estratégia. Então, a primeira é a capacidade dele disponibilizar recursos que vai receber ao longo do tempo. E a segunda característica é a capacidade de gestão, que a expectativa é que o ente privado ele tenha uma maior capacidade de gestão, ele é mais eficiente do que o gestor de empresas estatais, empresas públicas. Então, eu só faço essas considerações, senhores conselheiros, porque eu acho que isso é um pano de fundo para as questões regulatórias que nós estamos discutindo, inclusive a de hoje. Mas eu acho que é muito importante caracterizar isso. Sou pena de, eventualmente, se acabar tendo algumas incompreensões, vamos dizer assim, de como que as coisas devem funcionar. E só para finalizar esta minha fala, quando a gente faz a alocação de riscos, e isso é algo que está previsto, formal ou informalmente até, né? O pressuposto é que a gente aloca os riscos às partes que melhor conseguem trabalhar com eles. Então, tem coisas que são riscos que são do poder concedente. Por quê? Porque não cabe ao setor privado, ele não tem a capacidade de agir sobre alguns desses riscos. E outros que são do setor privado, que ele é mais competente para gerenciar esses riscos do que o setor público. Então, é muito importante essa divisão, né? E quando a gente começa a fazer mistura de quem é o risco, etc., por isso que é importante que esteja muito bem caracterizado nos documentos que levaram para aquela concessão. Bom, feito esse registro, e se não tivermos mais outras considerações por parte dos senhores conselheiros, então eu devolvo a palavra para o conselheiro Algir, só para confirmar o seu voto. E eu faço agora, senhor presidente, confirmando o voto prolatário. Muito obrigado, conselheiro Algir. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Muito obrigado. Conselheiro Alexandre. Confirmo o voto, acompanho o relator. Muito obrigado. E também acompanho o voto do conselheiro Algir, cumprimentando mais uma vez pela magnífica análise que relatou. Então, portanto, a matéria está aprovada por unanimidade em relação à análise do processo de número 000327-3900/22-0.
Dito isto, estamos concluindo a nossa sessão extraordinária, mas não sem antes eu só aproveitar a oportunidade, que boa parte da nossa casa também, senhores conselheiros, está presente, para desejar um Feliz Natal, um ano novo repleto de realizações, inclusive aquela mais desejada e esperada por toda a casa. Que Deus nos ilumine a todos, e eu desejo de coração, né, muita paz, muita alegria, muita saúde, muita harmonia e, principalmente, que a essência da vida, muito equilíbrio, para que a gente possa conduzir a nossa missão aqui, que é ajudar esse Estado e este país a aumentar a qualidade de vida da nossa população, né, a fazer com que nós sejamos um país e um Estado em que a gente tenha, na plenitude, a sensação de termos tudo que a gente imagina que uma civilização possa ter. Então, nós temos grandes desafios pela frente. O primeiro deles, eu diria, talvez o mais eminente agora, é nós sairmos de uma realidade, por exemplo, na área de saneamento, em que nós estamos, cerca de 40% apenas da população gaúcha tem esgoto tratado, que são índices compatíveis com os países mais pobres e miseráveis do planeta, para uma realidade mais adequada para as nossas aspirações. Nós fazemos parte, enquanto agência, deste complexo para chegarmos a essas melhorias. Nós já regulamos setores de fundamental importância para a nossa economia. É o gás natural, é a energia, que participamos enquanto distribuição no nosso convênio com a ANEEL, né? É o saneamento agora, que acabei de mencionar, é o transporte, enfim, nós estamos presentes na vida deste Estado. Nós somos muito importantes. Então, eu espero que no ano que vem a gente possa alcançar todas as nossas expectativas e continuarmos a dar essa contribuição, eu julgo fundamental, já dentro de um conceito de um Estado contemporâneo. Nós temos que olhar daqui para frente. Nós estamos fazendo isso, né? E cada vez mais nós vamos buscar aprimorar tudo que a gente precisa para que a gente possa realmente estar compatíveis, vamos dizer assim, com as expectativas que se tem para o Rio Grande do Sul e o Brasil do século XXI. Então, tudo de bom para todos nós e que sejamos todos muito felizes. Muito bem. Então é isso, senhores. Eu vou dar, então, por encerrada a nossa sessão extraordinária de número 51/2022, realizada de forma online, hoje, dia 15 de dezembro de 2022. Eu só